Olá, eu sou a Emanuele Andrade da Conferência Global 21 Minutos para Mover Você. E eu tô aqui hoje para falar sobre algo que eu gosto muito, que é falar sobre saúde, qualidade de vida e como eu posso fazer no meu dia a dia para poder manter esses estados de atenção, esses estados de consciência plena, né? Eu tenho utilizado hoje em dia muito, tenho falado bastante sobre as práticas meditativas, que seriam basicamente atividades simples que a gente vai incorporando alguns hábitos em que faz com que você volte a sua atenção para aquilo que está acontecendo nesse exato instante. Então eu falo muito sobre mindfulness, eu falo muito sobre práticas meditativas, eu falo muito sobre autoconhecimento e eu quero compartilhar um pouquinho hoje com vocês exatamente sobre essas simples práticas, esses simples exercícios que a gente pode incorporar no nosso dia a dia. E a primeira prática que eu vou compartilhar com vocês é algo que a gente faz desde quando a gente nasce, né? E que muitas vezes ao longo da nossa jornada, da nossa vida, a gente vai desaprendendo. E que seria a nossa respiração. Você já parou para observar como é que você respira? Como é que é o ritmo natural da sua respiração? Tem gente que não se percebe, tem gente que respira de forma torácica, com uma respiração muito curta aqui na região torácica, tem gente que respira de forma diafragmática, uma respiração mais profunda quando se coloca em estados de relaxamentos, tem gente que tem uma respiração muito ofegante, rapidinha, né? Então, repara, como é que você nesse exato instante está respirando? Então, observe a sua respiração por esse exato milésimo de segundo que está acontecendo agora. A respiração é importante quando a gente começa a treinar nas práticas meditativas, nas práticas holísticas, nas práticas que promovem a saúde, porque a respiração é uma grande chave de autoconhecimento. É uma grande chave para que você centre o seu ser no aqui e no agora. Então, quando a gente para e observa a nossa atenção, a gente traz a nossa mente, a gente traz todos os nossos processos cognitivos para estar aqui, junto com você. Então a gente passa a estar presente de corpo, de mente, de emoção e de energia nesse momento. Então se eu paro para observar a minha respiração, eu tenho uma âncora, me traz de volta para o momento presente. E outra grande chave, outro grande ponto que a gente deve observar junto com a respiração, que são exercícios, né, em que eu vou treinando a minha mente para estar aqui, nesse agora, seria o nosso corpo. Né? Observar o nosso corpo é outra grande chave, porque são elementos que não vão se separar nunca. Onde quer que você esteja, seja aqui, seja agora me ouvindo, seja em uma outra viagem, em outra situação, onde quer que você esteja, você vai estar sempre com o seu corpo, com a sua respiração e esse conjunto que é mente, emoção e energia. Está sempre com você. Então, todo esse arsenal, todas essas dimensões do nosso corpo gera experiência, gera percepções, geram sensações. E é isso que a gente tem que estar atento, tem que estar conectado para estar presente no aqui e no agora. Porque o que acontece normalmente? A nossa mente fica fora, fica numa esfera que está sempre ou no futuro ou no passado, ruminando coisas. E dependendo desses momentos, né, nesses tempos em que a nossa mente vai se colocando, a gente pode gerar muitos dos estados doentios e patológicos que hoje existem, comumente chamados de ansiedade, uma atenção muito focada no futuro, ou depressivos, uma atenção muito focada no passado. Então, prestar atenção na respiração, dica 1, tomar consciência do nosso corpo, da nossa postura, seria a dica 2. Então, se você está andando, se você está caminhando, se você está sentado, se você está exercendo alguma atividade, começa a prestar atenção na sua postura. E normalmente a nossa postura diz algo emocional para a gente. Quando a gente está no trânsito e a gente fica tenso, né? A primeira coisa que reage, né, aparentemente, para que você tome consciência de que tem um processo emocional e mental acontecendo, é o corpo. O corpo tem um estímulo, tem a reação e que é possível ser verificada. Então o corpo reage, ele tensiona, por exemplo, quando a gente está no trânsito. E quando você está atento a esses processos acontecendo, você pode cortar fluxos emocionais
Então você tem a oportunidade, através da sua consciência, através da sua atenção, de experimentar outro estágio. Por exemplo, como no trânsito eu estava dizendo, será que toda vez que eu for dirigir, toda vez que acontecer alguma coisa no trânsito, que eu vou ter essa reação muito automática da tensão, né? Será que sempre vai ter que ser assim? Então, a partir do momento que eu tomo consciência desse detalhe, que é a nossa postura, que é o nosso corpo, eu começo a cortar alguns fluxos, eu começo a perceber que a minha postura pode ajudar no meu estado de ânimo, né? Então, tem pesquisas que demonstram que uma pessoa muito deprimida, muito fechada, tem uma postura mais também fechada, uma postura mais voltada para dentro, uma postura mais pesada. Então, a partir do momento que eu falo para essa pessoa, fulano, caminha um pouco uma postura mais aberta, uma postura mais ereta, coloca o seu corpo mais ativo. Então, naturalmente também eu consigo alterar alguns estados psíquicos e emocionais através da observação do meu corpo. E a próxima dica, que seria a dica 3, que eu vou compartilhar com vocês, é um exercício, assim como a respiração, assim como a observação da postura, que também ajuda a treinar a nossa mente, que seria colocar algum despertador ou colocar algum sinal no seu dia a dia para que você de hora em hora se questione. Eu estou em contato direto com a experiência que está acontecendo aqui e agora? Eu estou em contato com a experiência direta neste momento? Então, se pergunte agora, você que está aí me ouvindo, que está assistindo a palestra, que está vendo esse evento acontecendo, a cada momento que você assiste um de nós falando com você está atento a cada palavra que está sendo dita? Você está plenamente consciente de cada exercício que está sendo proposto aqui? Agora estamos no exercício 3, né? Será que você está atento ao que eu estou te falando nesse momento? Ou está com a sua mente um pouco ruminando, está te levando a recordar de alguns fatos do passado, está te fazendo projetar a sua mente para o futuro e pensando em alguma situação, né? Nesse momento dá pra gente fazer esse exercício. Será que eu estou falando com vocês atenta a cada palavra que eu estou dizendo? Então tudo isso faz com que a gente exercite o músculo, né? Que é a nossa mente, que é o nosso cérebro, que nós possamos exercitar mais esse músculo da atenção. Porque a consciência, a atenção plena, né? Que todo mundo tem falado muito de mindfulness, é uma competência, uma habilidade humana que todo mundo tem. Só que algumas pessoas têm esse músculo, né, um pouco mais desenvolvido e outros não, mas todo mundo tem essa capacidade de estar atento, de estar presente, de estar focado, de estar atento. Basta a gente começar a exercitar. E mais do que isso, a gente ter um compromisso com a gente mesmo de autopercepção, de autoconhecimento, de autoanálise constante, porque a nossa mente está sempre trabalhando, ela não para nunca, ela está sempre num diálogo interno que é incessante, que não acaba. Então, eu posso estar parado em algum local se eu não tiver uma âncora para direcionar a minha mente, por exemplo, a respiração, por exemplo, o corpo, por exemplo, a experiência que eu vivencio nesse momento, a mente não vai parar. E ela vai ficar te contando histórias, ela vai te ficar contando, vai ficar criando situações, possibilidades que existem numa realidade que é só estar aqui na parte mental e que não está sendo realmente vivenciada naquele instante. E a dica 4 é exatamente isso. O que a sua mente, né, te diz sobre isso? O que a sua mente te diz enquanto você vivencia isso? O que a sua mente te diz sobre a situação, sobre a experiência que você está tendo nesse momento? O que acontece quando a gente começa a perceber o que a nossa mente está dizendo é que você percebe que muitas vezes você, por exemplo, faz queixas desnecessárias, você reclama de tudo, você critica tudo, você julga tudo. Então, todas as vezes que a gente para e simplesmente observa, né? Aqui eu coloco numa postura de abertura, numa postura de não crítica, de não julgamento, e simplesmente observa esse fluxo de pensamento que é incessante, a gente começa a perceber os nossos padrões emocionais, que normalmente acontecem de forma automática. Então, se nesse momento que eu estiver propondo, né, nesse exato instante, a experiência de observar o que a minha mente está dizendo, né, eu vou perceber que tipo de padrão de pensamento que está me surgindo.
Será que eu estou mais nessa parte muito crítica? Qualquer coisa que me acontece eu critico muito, julgo muito e eu vou alterando isso. À medida que eu vou tomando contato, à medida que eu vou tomando conhecimento, né, consciência daquilo que eu estou promovendo, daquilo que a minha mente está acostumada a me dizer, eu posso ir alterando esses pensamentos para ter um pensamento mais positivo, para ter uma qualidade de vida melhor, né, com base nessa esfera mental que muitas vezes dita e manda as nossas energias para alguns lugares. Então eu vou tendo mais consciência e possibilidade de alterar os meus padrões de pensamento, os meus padrões emocionais, pelo simples fato de começar a exercitar esse aspecto da observação do que a nossa mente nos diz. E normalmente a nossa mente mente muito pra gente. Muitas vezes a gente exagera as situações, muitas vezes a gente acha que as pessoas estão dizendo algo pra gente e a gente leva isso pro lado pessoal e muitas vezes não é bem isso que acontece. Então a nossa mente, de acordo com aquilo que eu vivenciei, de acordo com aquilo que eu acredito, pode criar historinhas e que a gente vai acreditando nela. E muitas vezes, observando, a gente não vê que é bem aquilo que está acontecendo, é algo completamente diferente. Então, observar o que a nossa mente nos diz nos faz a gente perceber esses fluxos e esses padrões, né? E a nossa quinta dica, ela vai de encontro um pouco com a dica 2, que seria fazer as coisas um pouco mais devagar. A gente hoje está vivendo um mundo muito frenético, né? Muito agitado, em que as pessoas não têm tempo para nada e a gente fica se perguntando quando é que eu vou ter um tempo só para mim, né? Para poder vivenciar, por exemplo, tudo isso que eu estou te falando. Então eu posso dizer para vocês que essas práticas, elas não precisa alterar a sua agenda, não precisa não precisa que você disponibilize grande tempo da sua agenda para que você possa executar isso, mas você pode incorporar essas atividades no seu dia a dia. Então, por exemplo, fazer as coisas devagar, que seria a dica 5, experimentar fazer as coisas um pouco mais devagar, experimentar ir contra essa maré frenética que a gente vivencia hoje. Então pode ser que você reserve alguns momentos para fazer isso, você continua vivendo a sua vida como você achar que é necessário e que é possível, mas em algum momento você vai ter essa possibilidade de experimentar fazer as coisas devagar. Por exemplo, tomar banho, por exemplo, comer, por exemplo, escovar os dentes, por exemplo, conversar com um amigo, né? Então, experimentar fazer as coisas de forma mais lenta, de forma mais gentil, é um autocuidado com você mesmo. É um momento que você se dedica para estar exclusivamente com você. E uma prática que muito me ajudou a colocar isso em prática no meu dia a dia foi a prática do Tai Chi. Né? O Tai Chi ele faz com que a gente, dentro da lentidão, a gente possa perceber os nossos movimentos acontecendo. E isso se torna até mesmo um pouco mais gracioso. A gente percebe o movimento da mão, percebe o movimento do corpo, percebe às vezes a nossa postura, que muitas vezes está errada, através da lentidão, através do movimento lento, porém contínuo. Eu não paro para fazer isso. Mas se você está caminhando, tem o tempo, experimenta caminhar um pouco mais devagar. Experimenta estar com você curtindo o seu ser, curtindo a sua essência, curtindo o seu corpo, curtindo aquele momento que você está vivenciando naquele exato instante. A sexta dica também vai de encontro a isso, que vai de encontro à questão do nosso corpo, ela seria relaxe os seus ombros, né? Normalmente a gente tem a tendência a estar com o nosso corpo completamente tenso, né? Enrijecido muitas vezes, e a gente continua fazendo isso sem perceber. E é muito simples. Quando você se percebe com o ombro tenso, né, normalmente a gente tem a tendência a levantar os ombros e a gente endurece toda essa parte daqui da cervical, pescoço, né, ombros. Então a gente vai experimentar de instantes em instante, ou quando você sentir necessidade, a relaxar os seus ombros. Experimenta relaxar o seu corpo. Quando você estiver deitado, né, na mesma sintonia do relaxamento dos ombros, experimenta relaxar a face. A gente tem a tendência a ficar com o maxilar um pouco enrijecido, os músculos da nossa face um pouco enrijecidos e tensos.
Então a gente vai experimentando relaxar partes do nosso corpo onde é mais visível essa tensão. Para quê? Para que você também experimente um estado de bem-estar interno que vai crescendo dentro de você. E isso vai auxiliar toda a sua parte mental, vai ter mais clareza com as coisas, porque a gente tira o peso, né, dessa tensão, desse estresse que vai sendo acumulado ao longo do nosso dia a dia. E a sétima dica, né, que eu separei para falar com vocês seria para a gente prestar um pouco mais de atenção aonde eu estou direcionando essa minha atenção. Porque normalmente a gente está direcionando a nossa atenção para coisas ruins. E a sétima dica é: esteja atento, né, aos momentos agradáveis da sua vida. O que eu tenho percebido é que hoje a gente está sendo treinado, está sendo estimulado a prestar atenção ou direcionar a nossa atenção para aquilo que é ruim. E a gente dá um valor imenso para aquilo que é ruim, o que eu acho muito contraditório. Se a gente busca estar atento, se a gente busca saúde, se a gente busca qualidade, eu acho que a gente tem que aprender a dar mais valor e estar mais atento aos momentos agradáveis que a gente tem no nosso dia a dia. E são atos corriqueiros, né? Tomar café com um amigo, andar no parque, né? Às vezes está dirigindo ouvindo uma música que está passando naquele momento. Então isso são momentos agradáveis que acontecem no nosso dia a dia. Estar com os nossos familiares, né? Isso são momentos agradáveis. E eu acho muito interessante quando a gente foca a nossa atenção a esses momentos agradáveis, porque a nossa energia, né, a atenção flui, a nossa energia flui para onde a gente coloca a atenção. E se eu estou colocando a minha atenção em algo que é ruim, que é algo que é negativo, né, eu estou fortalecendo aquilo, estou alimentando aquilo. E a gente não quer alimentar coisas ruins na nossa vida, a gente quer alimentar coisas boas. Então direcione e treine a sua atenção para que ela esteja sempre em coisas boas. E aqui eu não estou excluindo e não estou dizendo para a gente deixar de considerar os fatos que acontecem na nossa vida, que a gente não tem tanto gosto assim, né? Ao contrário, mas a gente dá um pouco mais de valor para aquilo que é agradável no nosso dia a dia. Porque, como diz o nosso professor e instrutor, né, o Jon Kabat-Zinn, que ele começou a instituir, o que é da prática que eu estou propondo para vocês aqui hoje, que seria a prática de Mindfulness. Ele traz um conceito que é muito simples sobre isso. Então, Mindfulness seria estar atento ao momento presente de forma criativa, de forma intencional, mantendo uma postura de abertura, uma postura sem julgamento, sem crítica a tudo que está acontecendo com a gente aqui e agora, seja boa e seja ruim. Porque dentro desse contexto, tudo é oportunidade, tudo é experiência, e quando você tem experiência, tem percepção, tem atenção, tem todos os processos cognitivos acontecendo, tem a nossa mente que coloca, né, características naquela experiência de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, estar atento a tudo que acontece, bom ou ruim, porque tudo serve para a gente aprender, né? Para a gente crescer, para a gente evoluir. Mas dar valor àquilo que é positivo no nosso dia a dia é imprescindível para que o nosso foco esteja sempre naquilo que é positivo. E quando a gente faz isso, a gente começa sim a transformar o nosso olhar, a nossa atenção sobre a realidade que a gente está vivenciando. E é essa a proposta desse congresso, dessa conferência global que a gente tem feito, tem preparado há tanto tempo para você que está aí compartilhando com a gente essa experiência, essa jornada que faz parte dessa humanidade que precisa tanto de transformar o foco, de transformar a realidade em que vive, colocando a atenção naquilo que é benéfico, né? Nos nossos potenciais benéficos para que ele desperte, para que ele nasce. E é esse o precioso nascimento do homem, do ser humano, do ser integrado, do ser coerente, do ser consciente. E eu espero ter colaborado um pouquinho com vocês, compartilhando essas 7 dicas, que eu vou repetir rapidinho. Respire o momento presente. Dica 1. 2. Tome consciência da sua postura, do seu corpo, né, da sua estrutura física. 3. De hora em hora, crie sinais e se pergunte, será que eu estou consciente daquilo que eu estou vivenciando agora? Dica 4, que é uma dica bem importante para você descobrir os seus padrões emocionais.
O que a minha mente diz sobre isso? Dica 5. Experimente fazer as coisas um pouco mais devagar. E aí, lembre-se da dica, né, do Tai Chi, das atividades do seu dia a dia que podem ser executadas de forma lenta, graciosas e gentis. Dica 6, né? Relaxe os seus ombros, relaxe o seu corpo, relaxe um pouco toda a sua musculatura. E dica 7, né? Experimente, né, valorizar todos os momentos agradáveis que acontecem com você, que acontecem na sua vida, tá? Então, esse as minhas dicas para você nessa conferência, nesses 21 minutos que pode, né, e que vai mover a sua vida. Eu deixo aqui um grande abraço para cada um de vocês e espero que ter colaborado para que você se transforme, para que você treine, né, esse estado consciencial da atenção plena sobre você mesmo, para que você se cuide mais, para que a sua vida se tome um pouco mais de colorido, tome um pouco mais de sabor e que você vivencie a sua jornada da melhor forma possível, experimentando, vivenciando momento a momento a sua experiência. Então deixo aqui para vocês um grande abraço e espero que vocês aproveitem e desfrutem desses ensinamentos e procurem se aprofundar na sua vida. Gratidão a todos, meu abraço, grande namastê.